O que está acontecendo com os fundos imobiliários de papel? Nas últimas semanas nós vimos o MXRF11, o VGHF11 caindo bastante. Em um único dia caiu mais de 3%. Então o que está acontecendo? Será que chegou o momento da gente vender esses ativos? O que a gente tem que fazer com os nossos investimentos? Então bora lá pro vídeo. E beleza, certamente você já ouviu falar do VGHF11 e também aqui o MXRF11. Vamos dar uma olhadinha nos últimos dias, como foi o comportamento desse FI. Se a gente puxar os últimos 5 dias, aqui no dia 28 de março, ele caiu 3,10% em um único dia. Então, o que aconteceu com o VGHF? Se a gente puxar aqui os últimos 6 meses, a gente vai ver também que está caindo aqui cerca de 3%. Se a gente puxar o último ano, ele até tá com uma valorização, ele cresceu bastante durante o último ano. Mas os últimos 6 meses, se a gente pegar os últimos meses para cá, ele vem tendo essa queda. A mesma coisa acontece com o MXRF11. Se a gente puxa os últimos 6 meses dele, nós temos aqui menos 3,80%. Isso, claro, nos últimos 6 meses. Puxando também o último ano, ele acabou tendo uma valorização de 2%. Mas, veja, os últimos meses estão trazendo essa tendência para esses FIs de papel. Essa desvalorização. Menos 3,80% no MXRF, menos 2,95%, praticamente 3% no VGHF11. Então, o que está acontecendo com esses FIs? E, bom, no geral, está acontecendo, na verdade, a queda da taxa Selic, que vai impactar diretamente os fundos imobiliários de papel, esses que investem nos CRIs, que é esse crédito que é dado para o setor imobiliário, esse certificado de recebíveis imobiliários. E bom, para entender um pouquinho melhor, vamos ver os dividendos do VGHF11. Vindo aqui no site do Investidor 10, nós temos aqui os dividendos do último ano, 13,91%, um dividendo excelente, mais de 1% ao mês. Mas se a gente for olhar os dividendos aqui mês a mês, a gente tem aqui, por exemplo, tivemos uma alta bem expressiva ali em 2021, 2022. Veja aqui, estava pagando 18 centavos por cota, 16 centavos por cota, estava pagando muita coisa mesmo. Depois ele foi normalizando, ele caiu um pouquinho, mas ficou nessa média aqui de 12 centavos por cota. Mas recentemente, para justificar essa última queda aqui do mês de março, início de abril, foi aqui. Ele estava pagando uns dividendos próximos ali de 12 centavos, 10 centavos, 11, e agora no mês seguinte caiu para 8 centavos. Ah, mas 8 centavos não é muita coisa assim. Na verdade é porque se você tem um valor investido, se você tem 10 mil cotas do VGHF11, simplesmente esses 2 centavos, que parece pouco, impacta bastante conforme a quantidade de cotas que você tem. Então isso está acontecendo com o VGHF11. Nós temos aqui, por exemplo, o MXRF11, que é o mais conhecido, é o queridinho da galera. Ele vem pagando também 1% ao mês, 12,79%. Olha só os dividendos. Ali em 2021 é a mesma coisa, ele foi crescendo os dividendos. Em 2022 estava pagando muitos dividendos, até 2023, e aí começou a cair esses dividendos. Estava pagando aqui 0,12 centavos por cota, agora baixou para 0,11 centavos. Em 2024 caiu para 0,10 centavos. Com certeza ele vai pagar menos dividendos de agora em diante. Então ele vai pagar ali 0,09, 0,08, como o VGHF também vem pagando. Bom, um outro fundo imobiliário que mostra bem certinho essa escadinha é o KNCR11. Nós temos aqui o KNCR11, ele é também um fundo de CRIs, ele é de base 100, então ele é um pouquinho diferente, mas também paga esses 1% ao mês. Ele é um fundo gigante aqui, da Quineia. E bom, vamos dar uma olhada também nos seus dividendos. Olha só a escadinha que aconteceu aqui com os dividendos do KNCR11. Os CRIs, esses papéis que ele tem dentro dele, eles são totalmente atrelados à Selic. Então lá em 2020, quando a Selic estava em 2%, ele estava pagando 25 centavos por cota, 30 centavos por cota, 35 centavos, e aí a taxa Selic começou a subir. De 2021 em diante, ela subiu e subiu lá para 13,75%. Então, acompanhando toda essa alta da Selic, os dividendos do KNCR também subiram. Então, saíram de 0,25 centavos e chegaram num topo aqui de R$ 1,30. Olha a diferença de dividendos que nós temos aqui em apenas um ano, no máximo 2 anos aqui de diferença. Ele saiu de 25 centavos por cota, lembrando que esse é um fundo que é base 100, ele saiu desse patamar para R$ 1,30. E depois disso, ele andou de lado, que é justamente quando a Selic também continuou de lado, ela chegou aqui em 13,75, ficou nesse patamar, se manteve por aqui, então ele foi pagando. Teve uma variação, mas estava pagando aqui em 1,15, 1,20, 1,15, 1,10, e agora veja que a mesma coisa está acontecendo, está tendo uma redução, uma queda aqui nos dividendos do KNCR. Então, conforme a Selic vai baixando, esses dividendos também vão baixando e capaz de chegar novamente nesse patamar aqui. Não vai chegar em 0,25 centavos, porque a Selic não vai ficar novamente em 2%, mas ela vai chegar aqui na metade do caminho, aqui em 9%, 8%. Então, espere dividendos aqui próximo disso, espere dividendos aqui de
80 centavos, 90 centavos também pro KNCR11. Então, isso que está acontecendo é o fato que acontece com todos os FIs de papel. Isso se justifica? A gente pode entrar aqui, por exemplo, no Banco Central. Nós temos aqui a parte da taxa Selic. Nós vamos clicar aqui para dar uma olhada e nós temos aqui vários gráficos. Vou te mostrar aqui para explicar rapidinho, para você entender essa dinâmica, para você não fazer nenhuma cagada, para você não vender os ativos no susto, para você manter eles, para você pensar direito antes de tomar alguma decisão sobre venda ou compra de mais fundos imobiliários. Então veja só, aqui é o IPCA. O IPCA é o índice da inflação do nosso país. Então olha só, ali em 2020 ele estava bem controlado, a inflação estava lá embaixo, a inflação estava em 2,13% acumulado, estava excelente. E é o mesmo período que a taxa Selic também estava lá embaixo. É aqui, ó, 2020, o KNCR estava pagando aqui, ó, 25 centavos. Então a Selic também estava lá para baixo. E conforme aconteceu toda aquela crise em 2020, 2021, a inflação disparou. Olha só, essa linha foi parar lá em cima, o acumulado chegou em 12,13% no ano. Então a inflação estava muito alta, todo mundo sentiu isso na pele, e aí o governo, o Banco Central, ele precisa tomar uma decisão para controlar essa inflação, senão o nosso dinheiro ia virar pó. E aqui simplesmente acontece que o Banco Central ele começa a agir com a taxa Selic. Então aqui nós temos o gráfico da taxa Selic e veja, lá em 2020 tava ali, ó, 2%, 2,5%, 3%, 2% se manteve aqui. Foi justamente quando os FIs de papel estavam pagando menos dividendos e os FIs de tijolos estavam bombando, tava todo mundo querendo comprar os FIs de tijolos, aqueles de shopping, de galpões logísticos, e os FIs de papel estavam lá para baixo no chinelo, ninguém queria eles. Conforme a inflação disparou nos anos seguintes, 2021, 2022, a Selic também teve que subir. O Banco Central ele sobe a taxa Selic para controlar essa inflação. Então veja que 2021 até 2023 a gente manteve essa Selic em 13,75% e somente agora começou então essas quedas acontecendo. Então a Selic subiu, foi lá para cima, os FIs de papel começaram a bombar, todo mundo investindo nos FIs de papel, era HCTR, DEVA, TORD, pagando lá absurdo de dividendos. Esses FIs deram problema, esses FIs de papel eles são mais arriscados, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitos FIs que prometem muito, que pagam muito, tem algo errado, tem algo estranho ali por trás, então abre o olho. Os FIs de papel eles são mais arriscados, mas no geral bons FIs, como o MXRF11, o VGHF11, o KNCR, que eu acabei de mostrar também, excelentes FIs de papel, de CRIs, pagando muito bem, pagando mais de 1% ao mês. Então isso tá acabando de agora em diante, saiba disso, a Selic ela vai baixar, a tendência é que ela fica ali próxima de 9, 8,5%, então os dividendos de todos os FIs de papel, eles vão baixar. Isso, a Selic só tá baixando porque a inflação, ela foi controlada. Veja que depois disso, a Selic foi lá para cima, controlou a inflação baixou, foi lá para 3, 4, nós estamos aqui agora em 4,5, mas a tendência é ficar aqui em 4, 3,5. Então o que eu queria dizer para você é que não se assuste com essas quedas aqui, ainda vão ter mais quedas de agora em diante. Saiba que na economia, nos FIs de papel, existe essa dinâmica. Sempre que a Selic sobe, os FIs de papel, eles pagam muitos dividendos. Eu abri a carteira do MXRF, por exemplo, e veja só, todos os CRIs que ele tem dentro, que é um crédito. Esse dinheiro é emprestado para alguma empresa, então tem aqui os devedores, são as empresas que pegam esse dinheiro emprestado e elas precisam pagar com alguma taxa. A mesma coisa nós, quando pegamos o dinheiro no banco, a gente precisa devolver para o banco com taxa, com juros. E esses juros é justamente a Selic. Nós temos aqui, por exemplo, CDI mais 2%, IPCA mais 7,8%. O que é o CDI? É a mesma coisa que a taxa Selic, ele é 0,10% menos do que a taxa Selic, mas na prática é a mesma coisa. CDI é a mesma coisa que a taxa Selic. Então, veja só, ele paga Selic mais 2, Selic mais 3, ou então IPCA, a inflação mais 7, inflação mais 9. É isso que acontece, conforme a inflação tá alta, a taxa Selic tá alta, eles pagam muitos dividendos porque eles recebem muitos juros. Agora, com a inflação controlada, a inflação baixou bastante. O CDI agora tá baixando, a Selic tá baixando. Essa dívida que essas empresas pegaram, elas vão se tornar mais baratas, vai pagar menos. Aí o fundo imobiliário recebe menos dinheiro, menos dividendos que caem na nossa conta. Então, as pessoas acabam se assustando porque não vão receber mais aquele 1% ao mês. Mas isso é totalmente normal. Saiba disso, espere menos dividendos dos FIs de papel. Tá, beleza, entendi, mas será que é o fim dos FIs de papel? Não, não é o fim dos FIs de papel, mas existe uma dinâmica. Quando a Selic ela tá lá embaixo, que é o que vai acontecer agora, a Selic ela vai baixar aqui para próximo de 8%, os FIs de tijolos, eles se valorizam. Então, com a queda da Selic, os FIs de tijolos, eles se valorizam. Por outro lado, os FIs de papel, eles se desvalorizam, eles caem bastante de valor. É sempre uma gangorra. Quando os FIs de tijolos estão para baixo, os FIs de papel estão lá em cima. Quando os FIs de papel começam a cair, os FIs de tijolos, eles começam a subir. Então, por exemplo, o XPML, um fundo de shopping centers, um gigante de shopping
shoppings, tem 18 shoppings dentro do seu portfólio. Se a gente for olhar também os mesmos 6 meses que a gente viu lá nos FIs de papel, veja, tá subindo 5%. Se a gente pegar o último ano, subiu 21%. Então, com a Selic começando a cair, os FIs de tijolos começaram a subir. Outro FI de tijolo, o BTLG, um fundo excelente de galpões logísticos, tem mais de 20 galpões no seu portfólio. Os últimos 6 meses, subiu 6%. O último ano, subiu 15%, 16%. Agora, um outro FI de tijolo também, o KNRI, esse é um fundo híbrido, tem tanto galpões logísticos como prédios comerciais. Os últimos 6 meses, subiu 3%, o último ano subiu 18%, 19%. Para fechar, o VISC11, um outro fundo de shopping centers, 6 meses, nos últimos 6 meses, subiu 4%, no último ano subiu 20%. Então veja, é isso que está acontecendo, os FIs de papel estão caindo lentamente, eles vão apresentar essa queda, provavelmente eles vão continuar caindo, como por exemplo o MXRF, vai cair mais um pouco, as pessoas também se assustam, acabam vendendo seus ativos, então é isso, tome muito cuidado, saiba que isso vai acontecer, os FIs de papel vão cair, os FIs de tijolos vão subir. O que a gente tem que fazer como um bom investidor, pensando sempre no longo prazo? Deixa os FIs de papel cair, não precisa sair vendendo ele, deixa ele cair, quando ele estiver lá embaixo descontado, começa a aplicar neles, investe, o teu aporte vai todo para os FIs de papel que vão estar descontados, porque a economia, a taxa Selic é cíclica, ela vai subir, a inflação ela vai descer, ela vai subir, ela vai descer, ela vai subir, e isso a mesma coisa acontece com a taxa Selic. Então os FIs de tijolos e papel, eles vão estar sempre nessa gangorra. Quando um sobe, o outro tá lá embaixo, quando o outro sobe, isso vai se invertendo. A ideia é sempre a gente comprar aquele que tá mais descontado. Se os FIs de papel estão lá para baixo, a gente compra. Se os FIs de tijolos, eles estão lá descontados, como eles estavam ali no passado, a gente vai comprando. Sempre a ideia é comprar no momento inverso, não durante as altas de um ou de outro. E aí, o que você vai fazer com os seus FIs de papel? Vai vender? Vai deixar na carteira? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos toda quarta e também no sábado. São 2 vídeos por semana para trazer conteúdos para você. E se esse vídeo agregou valor para ti, eu vou te pedir 2 coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube. Eu vou ficar muito feliz com isso e cada vez mais a gente vai levando essa educação financeira adiante. E para fechar, então, eu vou deixar outros 2 vídeos. Uma carteira de fundos imobiliários focada para aposentadoria, são 5 FIs e também eu te mostro ali como ganhar R$5.000 todos os meses. E um segundo vídeo, como investir, como montar uma carteira de fundos imobiliários do zero. Dá uma olhadinha nesses vídeos. Meu, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo na próxima semana e falou!